A professora da minha filha a humilhou na frente de toda a classe, chamando-a de imigrante suja e dizendo que ela sujava a imagem da escola. Aqui não é lugar pra gente como vocês. A frase cortou a sala como um estalo seco. Não foi um sussurro, nem um tom de advertência. Foi sentença. A professora não olhou para minha filha como quem corrige. Olhou como quem marca território. Ela disse que minha filha era imigrante suja. Repetiu que pessoas como ela não combinavam com a cultura daqui. E acrescentou linhas que punham em cadeia todo o ódio que ela tinha em si. Menosprezou crenças, ridicularizou sotaques, fez piada com a cor da pele de alguns meninos. Chamou a menina do hijab de atração estranha e debochou do sotaque do garoto do fundo, dizendo que ele falava errado e que isso poluía as apresentações da turma. Ela não usou só palavras, ela plantou riso. Houve gargalhadas nervosas, piscadelas, aquela risada besta de quem prefere rir do que se posicionar. Houve silêncio pesado também, de quem entendeu que a autoridade ali não era para educar, mas para ferir. Minha filha tentou falar, com a voz pequena que tem quando está apavorada. Professora, por favor. A resposta veio dura, cortante. Cala a boca e aprende o seu lugar. Era como se ela arrancasse a dignidade da minha filha e esperasse que o chão a engolisse. Quando saímos da escola, a minha menina estava mole, os olhos inchados, a boca mordida por dentro. No caminho, ela me contou o que tinha acontecido. As frases que ouviu, os olhares dos colegas, o desprezo mudo da professora. Minha mão apertou a dela até doer. O mundo parecia virar uma espécie de armadilha. Eu tinha confiado às mãos daquela escola a formação dela, e recebi um golpe desferido pela própria autoridade que deveria protegê-la. Entrei na escola naquele dia com passos rasgados. Não estava ali para pedir desculpas nem para ter voz calma. Entrei decidida a entender como uma mulher investida de autoridade podia destruir uma criança em público sem receber nada além de um sermão morno. A diretora me recebeu com cara ensaiada, ofereceu um café e folheou um manual de procedimentos como quem folheia um catálogo de desculpas. Vamos investigar, disse ela. Palavras automáticas. Investigar em muitas instituições significa colocar fita crepe nas gavetas do problema. Mas não foi só a minha palavra contra a dela. Um menino gravara parte da aula. Um áudio limpo, onde a voz da professora domina a sala, despejando desprezo sobre crianças e famílias. Quando coloquei aquele arquivo para tocar na sala da direção, vi as máscaras caírem. A diretora ficou pálida. Não mais investigar. Agora havia jornal. Agora havia prova. A escola tentou uma manobra clássica. Um pedido de desculpas privado resolveria tudo. A velha tentativa de abafar, de transformar o público em segredo. Recusei. Nada de desculpas à porta fechada. A humilhação foi pública. A reparação deveria ser também. Começamos então a montar o que seria um dossiê. O áudio, mensagens, depoimentos de pais e alunos. Outras famílias começaram a procurar-nos. Ela também disse isso para o meu filho. A minha filha chora desde então. Havia comentários velados há meses. O padrão começava a aparecer como mapa de rachaduras. Levei o caso a um jornalista local. Não por fama, mas por proteção. Quando a imprensa entrou na história, o silêncio da administração ficou desconfortável. A diretoria voltou com a desculpa do costumeiro procedimento. Colocou a professora em afastamento temporário, medida que parecia mais um casulo de proteção do que punição. Porém, já havia começado uma pressão pública que não seria tão fácil de engavetar. Contratamos advogado. Arquivamos queixas no Conselho de Educação do Distrito e abrimos uma ação civil por danos morais. O Conselho abriu sua investigação administrativa. A promotoria passou a verificar se havia crime. Discriminação em ambiente escolar, abuso de autoridade, exposição humilhante de menor. A retórica da defesa era previsível. Interpretação equivocada, um episódio isolado. Ela estava cansada. A estratégia sindical veio logo, tentando blindar a colega. Mas o áudio começou a falar mais alto do que as narrativas. O caso cresceu. Pais que antes preferiam não se envolver, compareceram, alguns com o rosto pálido de medo, outros com a determinação das mães que não aceitam passar pano. Em reuniões, a diretora teve que justificar por que reclamações antigas haviam sido tratadas com descaso. Por que transferências e conversas internas haviam sido usadas para encobrir? Apareceram e-mails e mensagens internas que mostravam preocupação mais com reputação do que com proteção dos alunos. Aquilo provava conivência,
E quando a administração tenta blindar culpados por reputação, ela facilita mais abusos. No conselho, a atmosfera era tensa. Quando o técnico leu as mensagens onde coordenadores sugeriam conversas privadas e evitar exposição, os rostos mudaram. Não estávamos lidando com um erro isolado. Estávamos diante de um sistema que preferia silêncio. A escola tentou nos empurrar para um encontro restaurativo. Recusamos. Não aceitávamos desculpas que fingiam resolver sem admitir. Enquanto a investigação seguia, o custo humano se impôs. Minha filha estava fragilizada. Decidimos, em conjunto com um psicólogo infantil, afastá-la temporariamente da turma onde havia sido humilhada. Para alguns pais, isso soou como retirar a vítima, mas era estratégia de proteção. O trauma vira gatilho, e não era justo forçá-la a enfrentar olhos que haviam normalizado a humilhação. Ao mesmo tempo, o medo de retaliação crescia. Surgiram mensagens anônimas, tentativas de difamar minha família. Mas a verdade começou a se impor. Silêncio protege o agressor, denúncia protege o atacado. Nos tribunais, a coisa mudou de tom. Na audiência administrativa, o conselho recomendou providências. A professora foi suspensa, e com a pressão midiática e os documentos entregues, a tendência era pela demissão por justa causa. Mas isso, sozinha, não bastava. Mergulhamos na ação civil enquanto a promotoria cuidava da possibilidade penal. O som do áudio no tribunal fez a sala inteira ficar imóvel. A voz daquela mulher, antes autoridade, agora soava na peça mais cruel. Autoridade usada para humilhar menores por causa de origem, cor, religião. Houve tentativas da defesa de deslegitimar as vítimas. Exagero, sensibilidade exacerbada, contexto mal interpretado. Mas depoimentos de outros alunos e professores começaram a confirmar a repetição do comportamento. Um ex-funcionário trouxe registros de reclamações antigas engavetadas. Mensagens internas mostraram orientações para proteger a imagem. O quadro de conformidade virou prova de conivência. Meses de audiências passaram. Cada adiamento foi um teste de paciência. A defesa pedia prorrogações, alegava problemas de saúde, tentava distrair com tecnicalidades. Mas com organização documental e testemunhos, a narrativa da verdade resistiu. No Tribunal Penal, o promotor trabalhou o enquadramento. O crime não estava em uma bronca, estava em humilhar e discriminar crianças em ambiente protegido pela escola. A lei que protege menores em instituições escolares foi acionada com todas as letras. Quando veio a sentença penal, para muitos foi choque. Para mim foi alívio. A juíza considerou a conduta discriminatória e lesiva e aplicou pena dentro do que a legislação previa. Uma condenação com cumprimento que resultou em 3 anos de reclusão. Além disso, foi determinada a perda do registro profissional. Jamais poderia lecionar novamente. A decisão foi clara. A autoridade pública não dá carta branca para violência moral contra crianças. A sentença criminal fez coisa rara. Deu uma resposta contundente e demonstrou que, quando o Estado é acionado com provas, ele pode punir. Na esfera civil, o juiz reconheceu o dano moral sofrido por minha filha e por mim, apontando também para a negligência institucional. A indenização foi fixada em valor que cobriu os custos de terapia prolongada, suporte educacional e ações de proteção necessárias. Mais importante do que o valor foi o reconhecimento público de que não foi apenas um episódio isolado. Houve violação de direitos, e o Estado reconheceu isso. As consequências na escola foram profundas. A diretora foi afastada. Abriu-se processo de auditoria no distrito. Funcionários que haviam acobertado foram demitidos. Não só por erro administrativo, mas por conivência em proteger quem feriu crianças. O Conselho entendeu que omissão institucional facilita a violência estrutural. Implementaram-se treinamentos obrigatórios em sensibilidade e combate à discriminação, canais de denúncia anônimos e protocolos de resposta imediata. Algumas medidas eram simbólicas, outras práticas. A sensação era de que tínhamos arrancado um pedaço de verdade do corpo da escola, expondo feridas que precisavam ser tratadas. Não digo que tudo mudou da noite para o dia. Houveram reações contrárias. Ataques nas redes, mães que se afastaram de mim, tentativas de me pintar como ambiciosa ou caçadora de fama. Isso faz parte do custo de quem confronta privilégios. Há sempre quem prefira o lençol do silêncio. Mas muita gente nos apoiou. Professores que se sentiram envergonhados por terem silenciado. Pais que passaram a denunciar coisas antes aceitas. Alunos que encontraram voz.
Criamos, junto com outros pais, um grupo de apoio e um pequeno guia de orientação para famílias. Como agir quando seu filho é humilhado, que distribuímos na comunidade escolar. Transformar dor em prevenção foi uma das maiores vitórias. Minha filha ficou abalada por muito tempo. Ter que depor, recordar, ouvir a voz da agressora reproduzida no tribunal, não é fácil para uma criança. A terapia foi essencial. Psicóloga infantil, atividades de reprocessamento de memória, exercícios de autoestima, terapias expressivas com desenho e música, e muita, muita paciência. Ela teve regressões, noites sem dormir, medo de sala de aula, mas também houve pequenos saltos. Aos poucos, ela começou a desenhar de novo, tocar violão sem essa tristeza cortando a respiração, cantar alto no carro comigo. A vitória jurídica não apaga a ferida, mas dá estrutura para a cura. Pessoalmente, me transformei. Passei de mãe ferida a ativista local. Dei entrevistas com cuidado, participei de painéis, falei em reuniões de pais sobre o que não aceitar na escola. Criei um núcleo de pais defensores da não discriminação, ajudando a montar políticas internas, sugerindo treinamentos e canais de denúncia. A sociedade foi parte da solução. Quando a comunidade se mobiliza, a administração escolar perde a velha desculpa de que é só um caso isolado. Eu poderia escrever páginas sobre cada palavra que ouvi naquela sala, cada elogio velado ao preconceito, cada instrução travestida de ensino. Mas vou ser direta. Aquilo que ela vociferou não foi um erro pontual. Foi uma aula de exclusão. Lembro-me do modo como ela falou de forma generalista, como se dissesse um tratado de inferioridade. Havia um tom de superioridade que não cabia numa professora. Era a voz de alguém que se via depositária de um padrão moral. Naquele momento aconteceu algo que me pegou de surpresa. Uma menina, uma das mais tímidas da turma, levantou a mão e disse baixinho que se sentia mal com as piadas. A professora rebateu com desprezo, como quem minimiza. Você é sensível demais, minha querida. A vida tem crueldade e precisamos aprender a resistir. A desculpa educacional que mascara a violência. Vi a menina encolher-se e foi como se tivessem arrancado seu cobertor de proteção. Ao final da aula, muitas crianças saíram cabisbaixas e algumas mães me procuraram nos dias seguintes com relatos que guardavam em silêncio há meses. Em casa, tentei transformar a dor em pergunta leve para não sobrecarregar. Perguntei o que ela sentira e se entendera por que a professora reagira daquele jeito. Ela respondeu com a honestidade de criança que ainda tenta juntar explicações. Mãe, acho que ela tem medo do diferente. Aquela frase ficou martelando em mim. Medo do diferente. Medo que se disfarça de ensino. Medo que é política, que é ódio. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em como pequenas palavras viram sementes que, se não arrancadas, crescem e envenenam. Nos dias que se seguiram, ouvi relatos que iam costurando um tecido arruinado. Outros pais falaram em aulas onde a professora fazia comentários comparativos sobre nacionalidades, brincadeiras sobre nomes estrangeiros, recomendações implícitas para assimilação imediata. Um professor assistente confidenciou que já havia ouvido comentários depreciativos durante reuniões de equipe, mas havia medo de denunciar. Isso me chocou. Uma escola que não protege é uma escola que falha em seu elemento mais básico. Na preparação para o processo, passei a documentar tudo com um método quase clínico. Criei pastas datadas, gravei depoimentos em áudio, coletei mensagens, screenshots, prints, pequenos recortes que pareciam banais, mas que, juntos, desenhavam um padrão. Fizemos uma timeline minuciosa que marcava datas, nomes, eventos. Pedimos a outras famílias que fizessem o mesmo. Alguns pais hesitaram, temendo repercussão. Outros, tocados pela coragem coletiva, desabaram em relatos que pareciam ter sido guardados por anos. No processo judicial, os dias de audiência se tornaram um exercício de resistência. Havia um ritual incômodo em ouvir defesa e acusação se enfrentando em um jogo de palavras que às vezes soava como teatro. Lembro de uma audiência específica, longa, onde a defesa tentou reduzir tudo a uma discussão pedagógica. O promotor, trabalhando com técnica, trouxe especialistas em educação e psicologia que explicaram como ofensas verbais de autoridade impactam o desenvolvimento infantil. Um psicólogo infantil descreveu com paciência o efeito acumulativo das microagressões, perda de foco, retraimento social, vergonha internalizada. Em outro dia, um testemunho que me marcou foi o de uma jovem que, anos antes,
havia sido aluna na mesma escola e que contou, com a voz embargada, que se lembrava de ter sido alvo de comentários que a fizeram abandonar a faculdade. Ela explicou como, na adolescência, aquele desencanto a empurrou para caminhos onde desistiu de sonhar. A conexão com a nossa situação era dolorosa. Os impactos do preconceito na escola têm repercussões de longo prazo. Não era só sobre minha filha, era sobre a forma como um sistema pode travar vidas inteiras. Ao mesmo tempo, acompanhamos o aspecto administrativo. Ouvi discussões sobre responsabilidade das diretorias, padrões de formação continuada, obrigações de denúncia dentro de instituições públicas. Constatou-se que, em muitos casos, a gestão prefere preservar imagem e evitar litígios, ao invés de proteger alunos. Isso é estrutural. E enfrentar uma estrutura é desgastante. Por isso, apoio coletivo é fundamental. Quando famílias se organizam, tornam-se fortes contra protocolos que ocultam. A imprensa ampliou o debate. Programas locais convidaram especialistas que trouxeram à tona conceitos como microagressão, racismo institucional, xenofobia velada. Explicar o que são microagressões ajudou muita gente a entender que agressões não são só xingamentos explícitos. São também comentários sutis, piadas repetidas, olhares de mando. Pessoas que inicialmente minimizaram o caso começaram a compreender o impacto acumulado. E com essa compreensão, mais pais vieram a público. A comunidade finalmente despertou. Durante meses, noites e semanas, vivemos um ciclo intenso. Audiência, depoimentos, encontro com advogados, reuniões com a psicóloga da minha filha, entrevistas com a imprensa que eu escolhia com tato. Havia dias mais calmos, onde minha filha brincava na praça e voltava a cantar. E havia dias em que um som qualquer a fazia tremer. Aprendi a celebrar pequenas vitórias. Uma noite em que dormiu sem acordar chorando. Uma manhã em que contou uma piada para um colega. Um desenho onde ela agora pintou a professora com cores apagadas, mas ao lado havia figuras que a abraçavam. Um tema recorrente nas audiências foi a tentativa de banalizar. Comentários como professora com longa carreira ou histórico sem ocorrências graves tentavam acomodar o erro na narrativa de isolação. Mas a constelação de provas, registros, áudios, testemunhos de ex-alunos, e-mails internos, desmantelou essa defesa. O juiz administrativo, em um momento que jamais esquecerei, citou a obrigação moral de quem trabalha com crianças. A educação não é terreno para experimentos de hierarquia social. Foi uma frase curta, mas que ecoou forte. Quando a sentença penal foi proferida, senti uma série de reações contraditórias: alívio, fadiga e uma sensação estranha de vazio. A prisão e a perda do registro foram consequência legal cabível, mas não substituíram o trabalho que tínhamos pela frente. Reabilitação emocional da minha filha, reconstrução de laços escolares e vigilância para que as novas políticas fossem realmente implementadas. Os documentos do tribunal viraram um instrumento de cobrança. Cobramos prazos, exigimos relatórios de treinamento e conferimos se as medidas propostas eram realmente executadas. Nesse processo, criei vínculos com outras mães e pais que se tornaram alianças duradouras. Montamos um grupo de apoio semanal, onde compartilhávamos estratégias de acolhimento para nossas crianças, aulas de empatia que propusemos para os professores e uma mini biblioteca com materiais sobre diversidade cultural. Realizamos oficinas na escola com educadores convidados para falar sobre inclusão, sobre como adaptar currículo para contemplar pluralidade e sobre protocolos claros de denúncia. Era trabalho intenso e necessário. Palestra por palestra, fomos mudando práticas. Em casa, adotamos rotinas de fortalecimento emocional. A cada semana, tínhamos um momento de conquistas. Uma conversa onde minha filha podia dizer algo de que se orgulhava, por menor que fosse. Isso funcionou. Pequenas vitórias reais foram acumulando sentido. Também a inscrevemos em aulas de teatro, porque expressar-se em palco a ajudava a recuperar voz. Aos poucos, vi a menina retraída virar uma jovem mais corajosa, capaz de falar em público quando necessário e de defender colegas que sofriam. Além disso, envolvi-me com políticas públicas. Procurei vereadores e conselheiros do distrito com um documento prático. Medidas que deveriam ser implementadas em todas as escolas do distrito. Elaborei propostas de treinamento contínuo em educação antidiscriminatória, inclusão obrigatória de conteúdos sobre diversidade no currículo e canais de denúncia com acompanhamento externo. Algumas medidas foram aprovadas. Outras venceram resistências burocráticas.
mas a presença da nossa história no debate público abriu portas. Um ponto que me marcou foi perceber como a história foi usada por outros como mito de que quem denuncia quebra a carreira. Isso assustava pais e professores. Então, enfrentamos também essa narrativa, mostrando que denunciar é proteger e que proteção fortalece, não destrói. Em palestras, eu dizia: exigir responsabilidade é cuidar, não é perseguição. E essa frase simples ajudou a desconstruir medos. O caminho até a sentença civil foi marcado por perícias que avaliavam o dano psicológico. O perito responsável explicou em relatório detalhado como a humilhação interveio no desenvolvimento emocional da minha filha, impactando sua autoestima, sua capacidade de concentração e a forma como ela via o mundo social. A indenização, então, foi baseada não apenas em dinheiro, mas em medidas práticas: cursos, terapias, acompanhamento educacional. O valor financeiro serviu para viabilizar cuidado que, de outra forma, seria mais difícil de sustentar no longo prazo. Anos depois, tento olhar para trás com alguma distância. Minha filha cresceu. Não diria que está inteira. As marcas são reais. Mas digo que ela aprendeu a transformar sofrimento em instrumento de luta. Tornei-me parte de uma rede local de defesa dos direitos das crianças, e juntos conseguimos implementar protocolos que hoje servem de modelo para outras escolas. O que era dor virou plataforma de mudança. Na reta final, participei de uma audiência pública no Conselho Municipal de Educação. Falei em pé, com o peito apertado, e contei a história da minha filha. Não li um texto decorado. Falei com a verdade de quem viveu. Ao meu lado, outras mães choravam, e muitas pessoas da comunidade aplaudiram. Lembro das mãos suadas, do som abafado do microfone, da sensação de que cada palavra servia como uma pedra de fundação para algo maior. Ao final, um vereador se aproximou e disse: "Vamos levar isso adiante." Foi um passo que abriu caminho para mudanças concretas. Minha filha, alguns anos depois, me surpreendeu de novo. Num evento escolar sobre diversidade, ela subiu ao palco para ler um texto que escreveu. Era simples, mas direto. Minha história não é só minha, é de quem já sofreu e de quem escolheu lutar. Quando ela leu, vi no rosto de muitos adultos o reflexo de nossa trajetória. Foi um momento de cura coletiva. Depois daquele dia, alguns professores passaram a me procurar pedindo materiais didáticos e apoio para conduzir conversas em sala sem ferir ninguém. Também tivemos vitórias práticas. Conseguimos que o distrito criasse um programa de treinamento anual obrigatório, com avaliação externa para todos os professores. Implementaram-se avaliações de clima escolar e pesquisas anônimas com alunos para detectar padrões de discriminação. E mais, as denúncias agora são acompanhadas por um protocolo que exige respostas em prazos definidos. Nada de engavetar. A sensação de que nada muda começou a se dissipar. Há dias em que me pego pensando nas mães que não tiveram coragem. Penso nelas com ternura e raiva. Ternura por entender o medo, raiva por saber o quanto o silêncio custa. Por isso, em palestras posteriores, busco energizar. Sua voz importa, sua presença importa. Não é fácil se expor, mas é preciso. E a nossa história é prova disso. Antes de encerrar, deixo a transcrição, pequena, mas verdadeira, de uma carta que minha filha escreveu e me entregou numa folha de caderno. "Mãe, escrevo para dizer que, mesmo quando a voz dela me fez sentir pequena, eu aprendi que a minha voz é maior. Hoje, canto no chuveiro sem vergonha. Hoje eu digo o meu nome com orgulho. Obrigada por lutar por mim." Guardo essa carta como quem guarda um medalhão. Ela me lembra do objetivo de tudo aquilo. Não era apenas ganhar um processo, era cuidar de uma vida. Também houve a reação dos alunos que presenciaram tudo. Muitos cresceram com consciência nova. Alguns me enviaram mensagens anos depois, dizendo que, graças ao que viram, passaram a questionar estereótipos e a defender colegas. Essas pequenas sementes que brotam são, para mim, a prova de que interromper ciclos funciona. Se alguém me perguntar se faria tudo de novo, digo sem hesitar que sim. A sensação de justiça e a mudança concretizada na escola compensaram os custos. Não foi vingança, foi reparação. E a reparação é diferente. Ela nutre, ela protege, ela impede a repetição. Hoje, quando vejo minha filha rindo com amigos, participando de projetos, sinto que cada dia de batalha valeu. E quando penso naquela professora, penso que o Estado deu uma resposta. Que não é só punição, mas aviso. Autoridade exige responsabilidade.
Se pudesse resumir em um conselho prático para quem enfrenta algo parecido: documente, procure orientação legal, junte testemunhas, envolva a comunidade e cuide emocionalmente das crianças desde o início. E lembre-se: quando a autoridade erra, a resposta tem que vir. Não por ódio, mas por proteção. Antes de encerrar, deixo também esta última lembrança. A pequena rotina que salvou nossa sanidade durante meses. Um jantar semanal em que ninguém falava sobre o processo. Um acordo simples para que tivéssemos um espaço só nosso, onde ríamos e lembrávamos que ainda éramos família. Não apenas um caso de tribunal. A proteção vem de fora, mas a cura acontece dentro. Minha filha hoje sorri de verdade quando fala da escola. Às vezes, quando passa por aquele corredor, ela não sente mais o mesmo peso. Fala alto, responde com humor, participa. Como mãe, sei que a luta deixou marcas, mas também deixou algo maior. Criou uma linha de defesa, uma rede de pais dispostos a não calar. A justiça veio, a professora pagou o preço legal, os coniventes perderam seus cargos, e a escola teve de mudar. Não foi um final perfeito. Afinal, nada apaga a dor. Mas foi um final onde a verdade ganhou vez, e onde a dignidade da minha filha foi reconhecida e protegida. Minha filha hoje segura minha mão e me diz que não tem mais medo. Eu sei que tivemos sucesso. Não foi um caminho fácil, mas foi necessário. E se esta história chegar a uma mãe ou pai, que sinta coragem para agir, porque um ato de coragem pode salvar muitos. Não se esqueça do seu like e comente o que você faria nessa situação. E aproveitando, me siga para não perder nenhuma história.